Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Gestão, Qualidade e Impacto Ambiental. Na aula de hoje, nós falaremos sobre licenciamento ambiental e, dentro disso, de licença ambiental também. No primeiro momento, nós vamos retraçar um caminho de como houve a preocupação, então, como que as pessoas elas notaram que a degradação do meio ambiente ela vinha acontecendo. Na questão agora nacional, então, levando em consideração apenas o Brasil, vamos falar como funciona esse licenciamento ambiental, tá? Vamos falar também os passos de um licenciamento, então, qual tipo de empresa precisa de um licenciamento ambiental para poder funcionar? As empresas que já funcionam sem licenciamento, como elas devem agir em relação a esse licenciamento, tá? Então, são vários pontos extremamente importantes aí da gente falar. A aula, então lembrando, nós temos três aulas totalizam então 2 horas e meia. Não ficaremos 2 horas e meia nessa aula, a gente fica aí um pouco mais de uma aula conversando, mas eu acho extremamente importante que vocês anotem os pontos interessantes e os pontos especiais dessa aula, tá? O slide também será enviado para vocês terem aí todo o material que foi utilizado. Lembrando, a minha aula, né, então a elaboração dessa nossa aula, ela é sempre baseada na literatura, tá? E o livro que a gente utilizou nessa aula para poder fazer, na verdade que eu utilizei nessa aula para poder elaborar para vocês, foi um livro chamado Licenciamento Ambiental, tá? Segunda edição, do autor Pacheco, e também utilizei como base o livro Licenciamento Ambiental, do autor Rony Thiago Sten, tá? Esses livros, eles são muito importantes e bem interessantes, vocês encontram PDF disponível na internet, tá? Mas continuando então. Se tratando do histórico, a gente tem que, a partir da Revolução Industrial, as cidades cresceram exponencialmente, tá? Então, isso revisão que a gente já falou sobre isso nas aulas presenciais, ainda no começo do ano, quando deu o histórico ali para vocês de impacto ambiental, tá? Então, a noção ainda é a mesma. A gente vai falar, então, sobre a Revolução Industrial, que as cidades cresceram exponencialmente, então tiveram novos centros urbanos, tá? Formação de novos centros urbanos sem planejamento nenhum, e isso fazia então com que aquele ambiente ele fosse explorado de uma forma sem preocupação nenhuma, de uma forma que expunha esse meio ambiente à precariedade de recursos, tudo bem? Então, desde lá do início da década de 70, a gente teve também ali uma alta taxa de desmatamento na Amazônia. E em 95, as taxas de desmatamento atingiram então o seu maior nível. Tá? Então, os recursos ali de madeira, principalmente, ele era muito utilizado, levando ali o meio ambiente a um colapso. Nos anos seguintes, se teve, então, diversas oscilações, então, diversos colapsos em relação a esse meio que a gente tinha. Então, diversos incêndios, comércio de madeira demasiado em relação ao que era realizado antes, tá? A expansão de atividades agropecuárias, então, lembra que a gente falou lá na aula? Se eu tenho atividade agropecuária, eu preciso de pastos, se eu preciso de pastos, eu derrubo florestas, tá? Então, o aumento de densidade populacional e incentivos fiscais também se incluem nesse ponto, tá? Fora isso, nós tivemos também recursos hídricos acabando, tá? Ou sendo deteriorados a um nível de que
aquele rio ele passa a ser um esgoto a céu aberto, que vai, a partir de então, interferir negativamente na fauna e na flora, tá? Então, tudo isso é basicamente um resumo do que a gente já viu, tá? Em decorrência de esses diversos pontos que foram piorando e tudo mais, então essa expansão, essas pessoas que iam naquele local, nos locais, desmatavam e utilizavam de recursos como se esses recursos nunca fossem acabar, foi necessário então que o governo e a população tomassem consciência da importância da preservação, tá? Que cá entre nós acontece em alguns momentos, tá? Mas a população, se você para ver a população em geral, até hoje, essa população, ela não tem meio que não entra inteiramente num consenso sobre a necessidade dessas preservações, tá? Muita gente ainda utiliza a deterioração do meio ambiente de hoje em dia, então do que sobrou do meio ambiente, do que a gente ainda preserva desse meio ambiente, como recursos a serem explorados, tá? Então, várias pessoas, como políticos, tá? Então, políticos, pessoas importantes na escala social, elas ainda pensam dessa forma, tá? Então, se vocês pegarem aí políticos falando sobre a necessidade de explorar minério na Amazônia e tudo mais, eles ainda utilizam o mesmo pensamento da Revolução Industrial, de que a poluição, de que o deterioramento dos bens naturais, dos recursos naturais, eles são considerados um mal necessário, tá? Então, um mal é necessário que eu deteriore algo, que eu perca algo, para que eu tenha outras coisas. Então, por exemplo, tudo bem eu deteriorar o meio ambiente se o minério ele está sendo retirado, tudo bem? Então, a partir desse momento, com esse colapso que era encontrado aproximadamente ali, próximo a 2000, né, se tinha os enormes avanços na legislação ambiental. Então, gente, legislação ambiental é algo novo, novíssimo aí na vivência da gente, tá? Essa legislação ambiental, qual o objetivo dela? Ela vem com o objetivo de garantir o uso e ocupação de ambiente de forma sustentável, ou seja, degradando da mínima forma possível esse ambiente em questão, tá? A gente sabe que ainda não é o ideal e que ainda são necessárias diversas políticas públicas, são necessárias diversas leis, são necessárias diversas punições mais severas. Porém, temos ainda um campo novo quando se trata de aperfeiçoamento e quem sabe um dia a gente chega ao ideal. Espero que quando a gente chegue ao ideal, a gente ainda tenha meio ambiente para proteger. Tudo bem? Na maioria dos casos, então, a preocupação com o meio ambiente ela surgiu apenas após a ocorrência de acidentes imensos, então esse colapso que eu disse para vocês, tá? Então, a partir de então, foi estabelecido normas, leis e diretrizes para existir uma padronização, tá? E essa padronização ela foi criada para evitar esses acidentes também. Então, lembra que a gente falou sobre acidentes ambientais? Que eu tinha falado para vocês que uma empresa, ela pode trabalhar num local, mas ela tem que o tempo inteiro estar mandando informações e registrando informações do que ela emite, do que ela manda para fora da empresa, né? Por exemplo, então, o que ela causa à atmosfera, o que ela causa aos recursos hídricos, tanto o recurso hídrico em relação a rios, quanto em relação a lençóis freáticos e tudo mais, o que ela libera, então, o seu resíduo seco, o seu lixo seco, para onde vai, o que ele causa. Então, tudo isso tem que ser tabelado, tudo isso tem que ser falado, tudo isso tem que ser documentado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Relacionado, então, ao histórico que eu digo do licenciamento ambiental,
tá? Então, durante muitos anos, o desenvolvimento econômico decorreu da Revolução Industrial. E esses danos, eles sempre ficavam por baixo do tapete. Se sabia o que estava sendo causado, né? Então, se tinha uma noção do que estava sendo causado, dos impactos ambientais, da poluição, de tudo isso. Mas esse crescimento desordenado, ele chegou a um ponto crucial, tá? Então, relacionado aí esses males necessários, fez com que a gente perdesse a nossa vegetação extremamente rápido e que o meio ambiente ele chegasse a um ponto praticamente, eu vou colocar aí entre aspas como praticamente irreversível, tá? No território nacional, então o Brasil, mesmo ele estando ali atrás, quando eu quero dizer, no sentido de quando chegar as pessoas, quando o Brasil ele começou a receber essa revolução industrial, a gente já tinha outros países mais à frente. Então, quando a revolução industrial chegou no Brasil, o mundo já tinha recebido essa revolução industrial e já estava sabendo muito bem o que estava sendo causado, tá? Então, o Brasil, mesmo assim, fingiu que nada estava acontecendo e continuou fazendo e utilizando seus recursos naturais na mesma linha do que os outros países, tá? Porém, o Brasil, ele precisou se adequar e aplicar ações metodológicas em relação a esse mal que estava assombrando aí, entre aspas, o Brasil, tá? Por quê? Porque o mundo, né, então, organizações mundiais olharam para ele e falaram o seguinte, ó, temos exigências aqui, tá? Não podemos liberar de forma nenhuma empréstimo para projetos governamentais de vocês, se vocês não cumprem regras básicas que já são estabelecidas aqui, para o cuidado e para a proteção do meio ambiente. Então, o Brasil não foi nenhum bonzinho de se adequar e de começar a aplicar as primeiras ações e aplicações metodológicas relacionado a isso. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês também um outro ponto de que em 1888 surgiu a Constituição Federal. Esse documento, ele estabelece, então, normas de defesa em todas as esferas, então, todo mundo conhece a Constituição Federal, são normas em todas as esferas da federação, e entre elas, preservação do meio ambiente, tá? Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele ressalta que o documento remete à cooperação entre os responsáveis e a gestão compartilhada, fortalecendo a ação municipal e a ação cooperada entre os entes federados. Ou seja, na Constituição Federal já começa a ser falado que todo mundo deveria estar ali aliado à preservação do meio ambiente. Então, a federação como um todo repassando esses pontos para esses pontos federais para os estados e para os municípios, tá? E que a partir de agora isso precisaria mudar e que deveriam existir novas formas de se realizar isso, tá? Vários outros documentos existem para ajudar nesse ponto também, tá? Mas, se tratando ainda de Constituição Federal, ela vai prever que todos, então, população como um todo, independente de cor, raça, idade, gênero, tá? Então, todas as pessoas, classe social, enfim, todas as pessoas, elas têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e as futuras gerações. Então, isso é um dos pontos que está colocado na Constituição Federal,
tá? No artigo 225. Dessa forma, então, o meio ambiente ele é fundamental a todo cidadão e cabe ao Estado e a cada indivíduo da comunidade o dever de resguardá-lo. Então, não só o ser humano, mas cada cidadão, perdão, mas também o governo tem a obrigação de agir com esse meio ambiente. Aqui eu coloquei para vocês como fica uma linha do tempo quando a gente para aí para analisar esses pontos, tá? Então, primeiro, a gente tem o artigo 10, tá? Do Plano Nacional de Meio Ambiente, que surgiu, então, em 1981. Esse Plano Nacional de Meio Ambiente, ele vai estabelecer alguns pontos, tá? Ele vai estabelecer, por exemplo, que construções, instalações, ampliações e funcionamento de estabelecimento são atividades utilizadoras de recursos naturais. Então, tudo bem, vamos analisando cada um desses pontos. Construções, as construções elas vão utilizar de recursos naturais, minerais, por exemplo, elas vão utilizar de recursos naturais como vigas, entre outros pontos que são também recursos naturais, então envolvendo árvores no caso. Quando eu vou implantar ou instalar a minha empresa ali, ela vai utilizar de um território. Esse território, ele é um território que estará, por exemplo, eu estarei utilizando recursos ambientais, aquele solo, aquele local. Muitas vezes esse local ele tem uma vegetação nativa, tá? Então, a instalação é também algo que vai utilizar de recursos naturais, tá? O funcionamento, então, por exemplo, se eu utilizo de água de determinado rio, se eu utilizo daquele, de alguma forma, eu, por exemplo, posso realizar o plantio de alguma árvore e tal, então eu estou utilizando daqueles recursos naturais também para o funcionamento, tá? Da minha empresa como um todo. Consideradas, então, efetiva ou potencialmente poluidores. Então, tudo vai ser aí efetivo, potencialmente poluidores, tá? Bem como são capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependendo de prévio licenciamento por órgão estadual competente, que no caso é o CISNAMA, tá? Lembra que a gente falou do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente? Então, ele volta a ser falado aqui, tá? Do CISNAMA e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tá? Em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ver mais para frente que cada fase da minha empresa ela vai necessitando de diferentes licenças, tá? Então, é necessário uma licença inicial, né? Então, uma licença do que eu vou fazer, como eu vou fazer e por que eu vou fazer. Se isso é aprovado, eu não posso mudar a ordem das coisas, eu não posso mudar como isso é feito. Então, tudo isso, ele vai ser falado nos próximos slides, quando a gente entrar, né? Eu estou falando um pouco do histórico, mas a gente vai entrar nos tipos de licença certinho. Eu converso com vocês sobre isso, tá? O que vocês precisam entender aqui no Plano Nacional de Meio Ambiente é que toda construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos são consideradas atividades utilizadoras de recursos naturais e potencialmente poluidoras, tá? Então, tudo isso precisa ser documentado e precisa de licença. Aqui da Constituição Federal eu já falei para vocês, tá? O que isso causa. Outro ponto importante é o CONAMA, tá? Então, o CONAMA, ele vai falar do que é uma... como que eu posso dizer para vocês? O programa, ele vai falar o que é um impacto ambiental, que esse conceito de impacto ambiental a gente já viu também em aula, tá? Que é qualquer alteração física, química ou biológica causada nesse meio, tá?
podendo ser de forma, matéria ou energia, resultado de atividades antrópicas. Então, isso a gente já viu. E relacionado, então, a licenciamento ambiental, o CONAMA, ele é de 1997, tá? De 19 de dezembro de 1997, e ele vai falar sobre como vai acontecer e alguns conceitos interessantes sobre licenciamento ambiental. O CONAMA, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que o licenciamento ambiental, ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as formas técnicas aplicáveis ao caso. Pro, não entendi nada. Vamos lá, então, por partes, tá? Então, esse é o texto original retirado do CONAMA, o que eu acabei de ler para vocês. O que significa isso? Significa que cada parte desse ponto, ele deve ser colocado. Como assim, Pro? Cada procedimento da empresa, ela precisa ser notificada e ela precisa ser colocada e documentada. Então, lembra que eu disse para vocês que existe licenciamento e existe licença? O licenciamento, ele é algo geral, tá? Então, ele é algo amplo. E a licença, ela vai sendo obtida a cada fase. Mas eu vou falar melhor sobre isso também ali na frente. Vamos ficar em paz. O que significa? Que você tem que entender nesse momento que qualquer parte da instalação da minha empresa, então vamos supor, eu escolhi o local onde eu vou construir o meu condomínio. Sou uma empresa de construção civil, eu quero construir um condomínio. Então, eu posso construir o meu condomínio aqui? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter que pegar a localização, fazer uma documentação de tudo ali. Então, por exemplo, a área que eu quero construir o meu condomínio é uma área que ela já não tem vegetação nativa, tá? Ela é uma área que ela não é uma área, como que eu posso dizer, invadida de proteção ambiental, ela é uma área que ela é uma área legalizada. Então, o que eu venho fazer? Eu vou pegar essa minha localização, e o que eu pretendo fazer, então, com a planta, com as coisas, levo isso para a legalização. Mando isso para o órgão responsável. Qual vai ser esse órgão responsável? Depende, tá? Normalmente, a gente tem o Cisnama e a gente tem o IBAMA, tá? Mas existem alguns outros em outras esferas também, que vai depender de cada um dos casos. Então, vocês não precisam decorar, por exemplo, é uma atividade agropecuária, então eu preciso ir nesse ponto. Não precisa decorar. Se você está trabalhando com um local e esse local chegou um pedido de licença, né? Que está falando assim, eu preciso desse licenciamento para realização ali de um condomínio. Aí você vai procurar qual é o órgão responsável por isso e vai enviar essa documentação para o local certo. Tudo bem? A gente vai ter, então, nesse ponto que cada fase, então, primeiramente, localização, segundo, instalação, terceiro, caso a pessoa já tenha a empresa instalada e ela queira ampliar essa empresa, ela pode? Pode. Porém, ela precisa também dessa licença de ampliação, tá? E licença de operação também, ela precisa dessa licença, tá? Então, todas essas licenças, elas são extremamente importantes, tá? O Plano Nacional de Meio Ambiente, só para a gente fazer uma ligação aqui, ele surgiu dia 12 de fevereiro de 1998, tá? A partir da lei número 9.605,
que ela vai falar ali sobre algumas sanções penais e administrativas lesivas ao meio ambiente, tá? Então, por exemplo, o artigo 60, ele vai estabelecer a obrigatoriedade do licenciamento ambiental nas atividades degradadoras da qualidade ambiental, e ela vai definir penalidades aplicadas ao infrator. Porém, a parte de crimes ambientais a gente não trata hoje, tá? Hoje a gente vai falar um pouco de licença, e na próxima aula eu falo com vocês um pouco melhor sobre o que é um crime ambiental, aonde isso está na legislação e como isso vai funcionar, tudo bem? Falaremos também do que ele abrange, das falhas e entre outros pontos. No artigo 66 e 67 do Plano Nacional de Meio Ambiente, a gente tem aí que ela vai descrever como crime ambiental quando um funcionário público faz uma afirmação falsa, enganosa, omite a verdade ou sonega informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização de licenciamento ambiental, definindo que pode ser punido com reclusão de 3 anos e multa. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, gente, nesses artigos, o 66 e o 67, ele diz que se eu tenho um funcionário público que por algum motivo, então vamos lá, eu tenho um amigo que trabalha lá no IBAMA que vai fazer, vai analisar meu pedido de licença. É algo danoso demais, é algo ilegal que eu vou fazer, e essa pessoa, ela aprova essa realização. Se essa pessoa, ela aprova essa realização, ela também está cometendo um crime ambiental. Então, eu sou a errada, a minha empresa é a errada, as pessoas responsáveis pela minha empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um presidente, se eu tenho um administrador grande, né, de grande porte lá dentro, se eu tenho pessoas que estão cientes disso que aconteceu e não falou nada, essas pessoas também são culpadas, tá? E podem receber também, ser punidas também com reclusão e tudo mais. Inclusive, aí, o funcionário público que permitir, que der essa licença de uma forma ilegal. Então, se ele faz uma afirmação falsa ou enganosa, omite a verdade ou sonega informações ou dados, já era. Ele pode também ser punido com reclusão e multa. Tudo bem? Nesse caso, para o funcionário público, eu tenho reclusão de 3 anos e multa variável, dependendo do dano ambiental causado, tá? Nós falaremos melhor sobre isso também. E lembrando, isso é em esfera federal, ou seja, cada estado ele pode ter ainda as suas legislações próprias, tá? Assim como também os municípios podem ter as suas legislações próprias, com o único ponto de que ela não pode passar por cima de nenhuma lei federal. Então, se a lei municipal e estadual, se a lei estadual ou a lei municipal que está abaixo dela, elas não podem diminuir uma lei de cima. Então, por exemplo, na lei federal diz, isso é crime ambiental. Fazer A é crime ambiental. Aí, por exemplo, a lei estadual, ela pode dizer, fazer A é crime ambiental, mas fazer B também é crime ambiental. O que ela não pode fazer é anular o A que está na escala federal, tá? Mas ela pode colocar mais nesses pontos, tudo bem? Então, ela pode colocar outros pontos, como que eu posso dizer assim, mexer e melhorar aquilo que já foi feito e que já está sendo feito, tá? Eu trouxe para vocês algumas
o textinho aqui, ele vem com o objetivo de trazer algumas palavras que também sirvam para vocês aí como estudo após, tá? Então, vamos determinar o que é um licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é um procedimento ou processo administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação e a ampliação da operação do empreendimento e atividades utilizadoras de recursos naturais que podem ser consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Em outras palavras, o licenciamento ele vem em busca de analisar atividades e empreendimentos que podem causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as formas técnicas aplicáveis ao caso. Já a licença ambiental, ela é uma autorização, tá, emitida pelo órgão público competente. Ela é fornecida ao empreendedor para exercer o seu direito à livre iniciativa, desde que atendida às precauções requeridas que resguardem o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, vamos pensar aqui comigo. A licença ambiental, ela vai ser algo mais específico, tá? A licença, então eu preciso ir lá, falar o que eu vou fazer. Cada etapa do licenciamento, ele vem com uma licença. Então, eu pego e falo, eu vou colocar, eu vou fazer a minha empresa bem aqui nesse lugar. O tamanho dela é esse, a poluição que ela vai causar é essa, tá? Então, os gases de efeito tóxico que elas vão emitir é esse daqui, tá? Então, eu vou lá e anoto tudo, e escrevo tudo, e coloco todos os pontos. O órgão público competente, ele vai me dizer se esse meu empreendimento, em algum momento, ele vai causar algum dano em relação a retirar do outro o direito que ele tem a meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, a minha empresa ela vai desequilibrar aquele meio ambiente de uma forma que o outro não terá mais acesso àquele meio. Se a resposta for sim, a licença ela não é liberada. Se a resposta for não, eu terei então a licença cedida. Um detalhezinho aí, a licença ela pode ser cedida e depois retirada, tá? Por quê? Porque se eu falo para você que eu vou colocar X e eu coloco 2X, eu não estou cumprindo o combinado. Então, a partir do momento que eu não estou cumprindo o combinado, essa licença ela pode sim ser retirada da empresa, tudo bem? Então, a licença pode ser retirada e esse documento ele também vai ter um prazo de validade definido, estabelecendo regras, condições, restrições e medidas de controle a serem seguidas pelas atividades que estão sendo licenciadas. Então, por exemplo, eu tenho uma mineradora. A minha mineradora, ela foi licenciada em algum momento, então eu posso funcionar daquela forma por um certo período de tempo. Periodicamente, esses órgãos responsáveis, eles vêm fazer a vistoria para saber se essas regras, condições e restrições e medidas, elas estão sendo cumpridas ou não. Então, a partir do momento que um órgão público ele vem fazer a vistoria na minha empresa e eu não estou seguindo todas as condições que foram, condições, restrições, regras e medidas que foram colocadas por esse órgão público, a licença também pode ser retirada antes do prazo final da validade. Tudo bem? Ao receber essa licença ambiental, o empregador ele assume os compromissos para a manutenção e a qualidade ambiental
do local onde ele se instala. Então, eu instalei a minha empresa nesse local. A partir de então, toda a qualidade desse local, ela vem em relação àquilo que eu estou fazendo. Então, não adianta falar assim, mas isso daqui já estava aqui antes, tá? Então, a pessoa, ela tem inteira responsabilidade sobre o que aquela empresa está causando. Nesse ponto aqui, a gente vai falar sobre os documentos legais, tá? Então, a gente tá falando aqui, aparece para vocês aqui, a lei 6.938 de 81, tá? Então, já foram todas essas leis que a gente falou nos primeiros slides, tá? Então, a parte do artigo 9, que vai falar sobre Política Nacional de Meio Ambiente, do licenciamento, revisão de atividades poluidoras e tudo mais, são só os textinhos que a gente já falou anteriormente. Tudo bem? Aqui o textinho sobre licença ambiental. Se vocês quiserem dar uma olhada, é tudo aquilo que eu falei está escrito aqui. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns tipos diferentes de licença, tá? Então, vamos pensar no seguinte. O licenciamento ambiental, ele vai estar composto por diversas licenças, tá? Então, vamos começar analisando pela linha de baixo ali, que vai falar sobre empreendimento novo? Sim, tá? O eixo de cima é uma exceção, a gente fala dele no final. Nesse caso, a gente vai ter aqui, gente, diferentes tipos de licenças ambientais, tá? Como que vai funcionar essas licenças? Então, vamos lá. Eu tenho uma licença que ela é denominada de licença LP, né, que a gente costuma chamar, tá? A LP, ela significa licença ambiental prévia. O que é uma licença ambiental prévia? A LP, ou licença ambiental prévia, ela vai falar sobre tudo aquilo que é preliminar, ou seja, o planejamento da atividade do empreendimento, tá? Ou seja, eu pretendo construir o meu condomínio aqui nesse lugar. Então, eu planejo a atividade, eu escrevo isso e eu levo para a primeira licença. Tá? Então, vocês conseguem ver aí no slide que está escrito LP, Planejamento e Concepção da Localização da Empresa. É a primeira licença que eu preciso, tá? Essa licença, ela vai aprovar, então, essa localização e a concepção, tá? Ela vai atestar a viabilidade ambiental e estabelecer requisitos básicos e condicionantes que devem ser atendidos antes das próximas fases da implementação, tá? Ou seja, pode ser que eu receba apenas a mensagem dizendo, tudo bem, pode construir. Mas, às vezes, aquele local, ele não é um local adequado, tá? Então, a condição, por exemplo, para que eu utilize aquela área eu preciso de um projeto que preserve o meio ambiente em um outro local, ou ali perto, ou ali próximo e tal, mas eu preciso, antes de começar a minha obra, eu preciso fazer uma compensação ambiental, tá? Então, isso pode aparecer, sim, na minha licença ambiental prévia, tá? Então, ele vai falar que também é compromisso do empreendedor assumir ao aceitar os requisitos determinados pelo órgão ambiental. Então, você pode fazer você pode utilizar a área se você fizer uma compensação ambiental em outro lugar. Então, a pessoa vai,
faz essa compensação e logo depois ela pode utilizar da área normalmente, tá? Assim, a gente pode dizer, então, que a LP ela vai funcionar como um alicerce para todo o restante, tá? Então, pensei em fazer, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso dessa LP. Com a LP na mão e todos os pré-requisitos ali cumpridos, aí eu posso continuar, tudo bem? Vale ressaltar que essa licença ela não permite a instalação do projeto, ela apenas autoriza a viabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que estabelece exigências técnicas para que o projeto possa ser desenvolvido. Tá? Então é assim, opa, recebi a aprovação da LP, vou construir. Não, tá? Não é ainda esse o momento. Nessa etapa, são definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa. Inicialmente, o órgão licenciador determina se a área sugerida para a instalação é adequada com base no zoneamento municipal. Em caso de relevante impacto ambiental, nessa etapa, o responsável deve providenciar um estudo de impacto ambiental, chamado de EIA. Apenas após os estudos do órgão licenciador define as condições nas quais a atividade terá que se enquadrar a fim de cumprir essas normas e exigências. Lembrando, nós vamos falar sobre AIA, EIA, RIMA em breve. Tá chegando, gente. Então tá, eu fui lá, olhei, analisei, paguei o licenciamento, eles fizeram, né? Então, o órgão licenciador, ele disse que tudo bem, a minha área tá tudo certo, eu posso fazer, já passei por essa fase de licença prévia. E agora? Agora é necessário que você faça o pedido da LP, da LI. A LI, ela vai ser, então, a licença de instalação. Então, eu preciso fazer esse pedido de LI. Então, nesse estágio, a LI, ela vai ser o início da implementação das instalações do empreendimento ou ampliação das unidades da empresa, tá? Então, 2 pontos. Se a minha empresa ela já está instalada com toda a documentação certa e eu quero aumentar, por exemplo, mais um galpão, aumentar com uma outra coisa, eu tenho que ir lá e pedir outra LI, tudo bem? Para fazer alguma reforma, uma reforma que estabeleça algum ponto ali que vai trazer alguma diferença nesse projeto. Então, a LI, ela consiste na autorização para a instalação do empreendimento ou atividades de acordo com as especificações dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medida de controle ambiental e demais condicionantes, tá? Em outras palavras, nessa etapa, o projeto do futuro empreendimento deverá demonstrar o cumprimento da totalidade das condições e restrições impostas pela LP, tá? É importante, então, comentar que a LI deve ser solicitada antes do início das obras e no prazo de validade da LP. Então, eu recebi a confirmação da LP e ela está no prazo de validade. Então, eu tenho que organizar toda a documentação e enviar tudo isso para que eu tenha a aprovação da minha LI, tá? Da minha licença de implantação. Para que os órgãos ambientais eles tenham a condição de verificar se o projeto apresentado é suficiente para atender todas as condições e restrições necessárias na implantação desse empreendimento, tá? Então, sempre terá a vistoria desse local, sempre. E por último,
mas não menos importante, nós temos a LO. Pro, o que é a LO? Como ela funciona, tá? A LO, ela é a licença de operação, tá? Então, eu precisava construir a minha empresa. Eu fui lá, organizei tudo os papéis, liberei o terreno. Logo depois eu pedi a licença de instalação, instalei a minha empresa lá certinho, linda e maravilhosa. Agora eu preciso de uma licença de operação, porque eu não construí a empresa para ficar parada, eu construí a empresa para trabalhar. Então, para que eu consiga trabalhar, para que eu possa trabalhar, eu tenho que pedir a LO, que é a licença de operação. Essa licença de operação ou licença de funcionamento, ela vai vir, né, logo depois da licença de instalação, tendo como finalidade autorizar a operação da atividade ou do empreendimento. Então, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, nós teremos, então, medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Então, a partir desse momento, também levando em consideração tudo que está lá no artigo 8, tá? Perdão, no artigo 8º do CONAMA, tá? Então, o CONAMA é 237/1997. Ele vai colocar vários pontos para atuação. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha LO, eu preciso saber do que é autorizado e do que não é autorizado. O que eu faço? Vou lá no CONAMA, tá? O CONAMA, ele vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer em relação a ter, na verdade, a minha licença aprovada, tá? Então, antes de enviar a LO, eu tenho que perceber, antes de enviar o pedido da LO, eu preciso saber: todo o restante foi cumprido? Todo o restante foi feito? Todo o restante foi estabelecido? Se sim, eu faço pedido da LO com os dados detalhados de como vai funcionar a minha empresa, de como vai ser a minha empresa, de como vai desenvolver toda a parte operacional da minha empresa, e aí eles liberam ou não, tá? Todo o empreendimento ele só pode iniciar suas atividades após a expedição da LO, e é fundamental lembrar que ela não tem caráter definitivo. Então, lembra que eu falei? Licença temporária? Ela vai ter, então, a sua licença temporária de funcionamento liberada, tá? Então, não sendo definitiva, você tem que ficar atento, porque ela tem uma validade. Qual é a validade? Vai depender de cada caso, vai depender de cada licença, vai depender de cada local, vai depender de uma infinidade de coisas. Como eu sei, no CONAMA, tá? Então, no CONAMA vai explicar também, vai ter explicações sobre qual é o empreendimento, como que isso é realizado, como isso vai ser vistoriado, tá tudo no CONAMA. Mas e se a empresa ela já funcionava antes, sem isso, sem toda essa infinidade de detalhezinhos? Bem, se a empresa ela já funcionava sem essa licença, agora ela precisa se adequar. Não é assim, as coisas não vão funcionar dessa forma aí, tá? Então, como que vai acontecer? Eu tenho, então, a empresa que ela já foi instalada anteriormente, então ela já tem as suas atividades sem licença. O que ela precisa fazer? Essa empresa, ela vai precisar apresentar todos os documentos conjuntos para que ela tenha, então, conjuntamente os estudos e projetos previstos de LP e LI. Então quer dizer que se essa empresa ela já não tinha agora nada para ela, né? Então ela pode continuar lá na sua ação e tá tudo certo. Não. Aí que tá um detalhe. Quando uma empresa ela funciona
sem as licenças, então, ela é uma empresa antiga, ela já funcionava lá sem licença há muito tempo. Não vai ficar dessa forma, pessoal. É necessário, então, que tenha. Primeiro, ela vai enviar todas as documentações. Então, primeiro, minha empresa, ela não é licenciada, tá? Então, não tenho nenhuma licença, nunca fiz. E agora? Eu pego o terreno da minha empresa e eu vou mandar toda a documentação de LP, tá? De licença prévia. Depois eu vou pegar todos os dados de planta, todos os dados de instalação, todos os prejuízos ambientais que as minhas instalações elas causam e que o meu empreendimento ele causa, tá? De todas as ampliações que eu fiz esse tempo de empresa ali, tudo isso, o que aconteceu, eu vou pegar e vou mandar para que eu tenha essa licença LP e LI. Pro e a licença LO também. Então, a partir daquele momento, ela precisa também ter a licença de operação. Então, ela vai mandar toda a documentação do funcionamento da empresa. Então, se vocês repararam aí, LP, localização. Então, se eu quero saber da localização da empresa, dos prejuízos, da localização daquele terreno, LP. Se eu quero saber dos prejuízos da implantação, da instalação e do empreendimento, LI. Se eu quero saber da operação, então, das atividades daquela empresa, LO. Essa empresa que já está instalada naquele local há muito tempo, ela pode sim ser retirada daquele local, caso ela não cumpra a LP. Ela pode sim ter o seu estabelecimento completamente fechado, caso ela não siga Perdão, gente, eu falei errado, né? Ela pode ter o seu empreendimento fechado, então a retirada daquele empreendimento dali, caso ela não cumpra a LP, ela pode ter o comércio fechado, então a fábrica fechada, porque ela não cumpre a LI, então a implantação foi errada, então não pode continuar, ou ela pode também ter as atividades suspensas devido a LO estar errada, tá? Mas isso é um prejuízo imenso para a empresa. Sim, é um prejuízo imenso para a empresa. Por isso, existem algumas readequações. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa feita num local em que não é um local adequado e que eu não sabia da licença LP, eu não tinha essa licença. Antes disso tudo, eu já tinha a minha empresa, e aí o que eu faço? Eu causei um dano ambiental de colocar minha empresa naquele local? Sim, eu posso ressarcir isso de outra forma, fazer compensação ambiental em outro local de outra forma, tudo bem? A implementação foi feita errada, as instalações foram feitas erradas. Eu posso começar uma reforma para que essas instalações elas fiquem certas, tudo bem? E também eu posso adequar o meu registro, né, a minha licença de operação. Então, eu posso adequar a minha operação para que a licença de operação ela seja liberada, tudo bem? Então, eu fiz aqui um passo a passo de como que isso vai funcionar, tá? Primeiro, se tem a identificação do tipo de licença ambiental que você precisa, tá? Logo depois, você vai ter a identificação do órgão que você tem que solicitar essa licença. Como? CONAMA, tá tudo no CONAMA, tudo bem? É porque, gente, existem diversas atividades aqui. Às vezes eu acabo dando um exemplo ou outro para que vocês entendam o conceito ou a prática, mas não faz sentido nenhum eu abrir com vocês nesse curso como que funciona o pedido de licença ambiental para uma construtora. Logo depois, como funciona o pedido de licença ambiental para uma mineradora, e depois, como funciona o pedido de licença ambiental para uma empresa química, como funciona, entendeu? Não faz sentido eu fazer esse tipo de especificação, vocês precisam entender num contexto geral como que isso acontece, tá? Logo depois, a solicitação de requerimento e cadastro industrial. Coleta todos os documentos e os dados, preenche todo o cadastro de atividade industrial, faz o requerimento da licença e abertura de processo e publica a abertura do processo. Então, isso é algo extremamente
detalhado que precisa ser feito passo a passo. Tudo bem? Gente, eu trouxe para vocês agora um fluxograma que a gente vai andar um pouquinho por esse fluxograma para que vocês entendam como ele é e como ele funciona. Tudo bem? Através desse fluxograma, então, vocês conseguem identificar algumas coisas. Então, vamos começar ali. É algo novo ou não, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui que é mais... Vamos começar por aqui por baixo, vai. É novo? Sim. Então, eu preciso requerir uma licença prévia. Houve mais alguma solicitação? Então, por exemplo, eu preciso fazer algo. Vamos lá. Não, você pode instalar a sua empresa se você fizer uma compensação ambiental de tanto em tal lugar. Então, beleza, eu vou lá, faço a minha solicitação. Então, assim, né? Houve mais alguma solicitação? Sim. Atende às solicitações, volto para cá. Houve mais alguma? Não. Se não houve, eu vou estabelecer requisitos básicos para o cumprimento das licenças posteriores e vou fazer o pedido do requerimento, né, então da licença de instalação, que é a próxima. Houve mais alguma solicitação? Se sim, eu vou atender as solicitações e eu não saio dessa parte enquanto eu não atender todas as especificações. Houve mais alguma solicitação? Não. Então eu posso instalar ou ampliar. Esse caso aqui está como cultivo porque esse sistema é sobre carcinicultura, tá, gente? Mas se vocês anularem cultivo daqui, você tem qualquer outro tipo de aplicação, tá? Então, esse sistema, ele é um sistema geral que pode ser aplicado para qualquer outro ponto, tudo bem? Aqui vocês têm, então, pode instalar ou ampliar o sistema de cultivo, tá? Então, eu venho para cá e faço o requerimento da licença de operação. Houve alguma solicitação? Se não, eu vou publicar o recebimento da licença ambiental no Diário Oficial e Jornal de Circulação Regional, tá? Obtenho o registro de agricultor, nesse caso, ou eu posso obter também o registro da minha empresa em geral, e eu posso fazer ali a minha produção e colocar a minha empresa para funcionar, logo que eu já tenho a licença de operação, tá? A gente, desculpa. Voltando aqui, eu posso ter também, em outro caso, vamos começar pelo não aqui então, tá? No não, eu tenho então, vamos lá, é algo novo? Não, eu já tenho essa empresa. Ela possui licença de operação? Se sim, eu vou solicitar a renovação da licença ambiental e pedir o requerimento da licença de operação novamente. E aqui é a mesma coisa, houve alguma solicitação? Se sim, eu atendo, se não, eu vou fazer a publicação, do recebimento da licença, certinho tal, e obter a minha licença para o pleno funcionamento. Aqui, eu possuo uma licença de operação, então vamos continuar, que faltou um ramo aqui, tá? É novo? Não, não é novo. Possuo uma licença de operação? Não, eu não possuo uma licença de operação. Então, eu vou ter que entrar com um pedido de requerimento de nova licença de operação. Lembrando, se eu não tenho nenhuma licença, eu tenho que entrar com o pedido de todas as licenças ao mesmo tempo. Então, eu envio o requerimento de licença prévia, envio o requerimento de licença de instalação e envio o requerimento de licença de operação. Cumpro todas as especificações para que eu possa continuar com a minha empresa. Tudo bem? Então, esse vai ser o funcionamento aí. Então, sempre o dono da empresa, né, os responsáveis da empresa, eles precisam estar sabendo do que está acontecendo, estar sabendo de como tudo está funcionando
porque é responsabilidade de todo mundo saber daquilo. É responsabilidade de todo mundo saber o que está acontecendo e como as coisas funcionam. Porque caso dê errado, caso aconteça algum problema ambiental, seja ele pequeno ou gigante, todo mundo é responsável. Todas as pessoas com grandes cargos dentro de uma empresa, elas serão responsabilizadas por isso. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso na parte de responsabilização, perdão, gente, na parte sobre... Agora esqueci a palavra. Quando a gente for falar sobre crime ambiental, tá? Então a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de crime ambiental. Só pra gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Eu tenho outros tipos de licença, tá? Então, a partir aí do segundo artigo 8º da resolução do CONAMA, a gente vai ter também outros tipos de licença, tá? Então, todos aqueles que a gente falou anteriormente, mas a gente tem também outros tipos de licença, tá? Uma delas é licença ambiental simplificada, chamada de LS. Ela também é um ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental ele vai emitir apenas uma licença, que engloba todas as fases do licenciamento, tá? Estabelecendo condições, restrições, medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar o empreendimento, utilizadas de recursos ambientais considerados de baixo impacto ambiental e que se enquadre na classe simplificada conforme normas gerais, tá? Nesse caso, essa licença simplificada, ela é para empreendimentos de baixo impacto ambiental, que você tem as 3 licenças anteriores, então LP, LI e LO, juntas no mesmo local, tá? Nesse caso, tem uma regrinha. Essa LS, ela pode ter no mínimo 4 anos, não podendo ultrapassar 6 anos, então, de licença. Tá? Mas só tem só essas? Não, existe também uma licença que ela é chamada de licença ambiental reguladora, tá? Ou licença ambiental de regularização. Essa é a LAR, tá? Ela pode ser chamada também de licença de operação, regularização, chamada de LOR. Tá? Mas o nome mais comum é LAR mesmo. E também há um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental ele vai emitir uma única licença que engloba todas as fases de licenciamento também, aplicando a atividades que já se encontram em fase de implantação ou que já estejam em funcionamento, estabelecendo condições, restrições e medidas de controle ambiental em respeito às exigências próprias da licença prévia de instalação e de operação, tá? E por último, mas não menos importante, nós temos a licença ambiental única, denominada de LAU. Nesse caso, nós temos um ato administrativo expedido quando a atividade, por sua natureza, constituir-se tão somente da fase de operação e possuir limite temporal, além de não se enquadrar na hipótese de licença simplificada ou alteração ambiental. Então, nesse caso, é algo mais por fora, então, digamos assim, é algo que engloba algo que não foi englobado nas outras esferas, tudo bem? Nesse caso, então nesse momento, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Eu preciso decorar o que é uma LS, uma LAR, uma LAU.
é interessante que vocês saibam, tá? O que ela é, no que ela consiste e tudo mais. Só que não é extremamente imprescindível que vocês entendam e apliquem essas licenças, tá? Elas são mais difíceis de serem encontradas. As licenças ambientais mais comuns são LP, LI e LO, tá? Vocês conhecem aí e tudo mais. Eu acho que nessa aula mais simplificada, vocês conseguiram entender a aplicação e como isso tudo funciona. Então, só relembrando antes da gente finalizar aqui a aula, pessoal, ouçam bem a aula, vejam bem a aula, anotem pontos importantes, retirem as dúvidas no chat, por favor, tá? A aula ela foi mais curta, então vocês têm aí aproximadamente 1 hora e pouquinho de videoaula, mas isso não significa que o restante do tempo é tempo livre, tá? Eu fiz uma aula mais curta para que vocês possam ir pausando o vídeo, anotando, resolvendo as coisas e observando tudo. Tudo bem? Por enquanto é isso. Em caso de dúvidas, retirem lá no chat da plataforma. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchauzinho. Fiquem bem. Até a próxima aula.